Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez no canal Trabalhador da Seara. Quero saudar a vocês com a paz do Senhor Jesus. Hoje vou postar mais um vídeo aqui no canal para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale lembrar, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha, que este canal é um canal de análise bíblica, onde nós possamos refletir um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E nós percebemos de maneira muito clara que, devido aos meios de comunicação que nós temos hoje em mãos, todos os ensinos da palavra do Senhor estão expostos aí nas redes sociais para que todos nós possamos analisá-los e avaliá-los. Como bem diz o apóstolo Paulo, examinai tudo. E é sobre este assunto que nós estamos aqui analisando a palavra do Senhor. Hoje vamos tratar sobre o selo de Deus para o seu povo. O que é o selo de Deus para o cristão, para todo aquele ou aquela que será salva na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que vamos tratar deste tema tão polêmico? Porque há muitas contradições no meio religioso, no meio cristão, e muitas pessoas acabam ficando confusas sem saber uma definição correta. E a palavra do Senhor é muito clara que Deus é Deus, não é Deus de confusão, e sim de paz, ou seja, de luz. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13, se não me falha a memória, e também no capítulo de número 4 e o versículo de número 30, ele fez uma afirmação muito clara aos Efésios, sendo usado pelo Espírito Santo. Ele fez a seguinte afirmação: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Viu só, meu irmão? Meu irmão, minha irmã, você que me acompanha? Então, todo aquele ou aquela que será salva na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será selado pelo Espírito Santo. E por que nós estamos tratando deste assunto? Como, por exemplo, o Adventismo do sétimo dia, para eles creem que o selo de Deus é o sábado, ao invés de ser o Espírito Santo. Você vê que já há aí uma controvérsia, ou seja, há uma contradição em relação aos ensinos de Paulo com os ensinos deles. E para isso eles se utilizam de algumas passagens bíblicas, de alguns versículos bíblicos, creio eu que isolados fora de seu contexto, como por exemplo, eles se utilizam de Ezequiel, capítulo de número 20, e o versículo de número 20, onde Deus falou ali com Israel através de Ezequiel, que o sábado seria um sinal entre Deus e Israel ali no deserto. E uma das coisas que nós devemos desconsiderar, meu irmão, você que me acompanha, principalmente você que é adventista do sétimo dia, que nós não podemos confundir a palavra sinal com selo. São duas coisas diferentes. E a pergunta que eu faço para que nós possamos refletir um pouco mais, principalmente você que é adventista do sétimo dia, eu gostaria que você passasse aqui no canal para nos dar uma explicação com mais lógica sobre aquilo que vocês acreditam. E Ezequiel, quando profetizou, ele tinha em mente alguma relação com a igreja que ainda nem existia nos tempos dele, ou ele tinha em mente Israel? Então nós não podemos misturar uma coisa com a outra, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha. Ou seja, como que alguém vai lançar um manual de um equipamento sem antes lançar em primeiro lugar o equipamento? Nós sabemos que primeiro é lançado o equipamento e logo em seguida o manual do equipamento para que possa nos orientar como nós devemos operar aquele equipamento. Então a igreja ela não existia nos tempos de Ezequiel. A igreja ela surge a partir de Atos dos Apóstolos, com a rejeição que Israel teve para com o Messias. Então, devido à rejeição que Israel teve para com o Messias, abre-se uma porta para os gentios, conforme registra o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, ou versículo de número 13, se não me falha a memória, que é onde está registrado: veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aí abre-se uma porta, é onde surge a igreja. Então a igreja ela surge a partir de Atos dos Apóstolos. Então em nenhum momento o profeta Ezequiel se dirigia à igreja. Por quê? Porque a igreja não existia nos tempos de Ezequiel. Então nós pegarmos preceitos ou doutrinas do Velho Testamento e querer inserir dentro da igreja, sem pelo menos ter uma base sólida nas cartas dos apóstolos, inclusive nas de Paulo, esqueça, não é considerado como regra de fé e prática. Aquilo que os apóstolos ensinaram para a igreja foi o necessário. Por quê? Porque para isso eles foram
levantados. Eles foram levantados para isso. Então, se você quiser trazer alguma doutrina do Antigo Pacto, inserir dentro da igreja, sem ter uma base sólida, nas cartas dos apóstolos, inclusive nas de Paulo, esqueça. Os apóstolos falaram aquilo que foi necessário para a igreja, eles falaram. Por quê? Porque para isso eles foram levantados. Ao contrário, Ezequiel foi levantado para profetizar para Israel e não para a igreja que ainda não existia nos tempos de Ezequiel. Então, vamos parar com essa coisa de ficar misturando as coisas e fazendo esse malabarismo com a palavra do Senhor, que é o que muitas religiões têm feito. Então, em nenhum momento a palavra do Senhor diz que o sábado é o selo de Deus. Ao contrário, a palavra diz de maneira muito clara que o selo de Deus é pelo Espírito Santo. O sábado foi um sinal entre Deus e Israel ali no deserto. Então nós não podemos confundir a palavra sinal com selo, é totalmente diferente. Então que Deus abençoe você, abençoe sua família, espero que você possa compartilhar aí com seus amigos, com seus familiares, e Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, no nome do Senhor Jesus.